Olá, meus irmãos do YouTube, graça e paz. Deus é muito bom e o diabo não presta, né? Na verdade, ele nunca prestou, ele não presta e nunca vai prestar, amém? Mas Deus é bom. Então, querido, quero agradecer em nome de Jesus pelo momento, pelo tempo, por cada inscrito, por cada pessoa que tem, eu creio que tem sido alcançado por meio das mensagens que Deus tem nos dado, amém? E hoje, nesse momento, a gente tem mais uma mensagem para a gente transmitir ao nosso coração, amém? Então, a minha oração em nome de Jesus é que o Senhor ele traga luz ao entendimento de cada um, é que o Senhor ilumine teu coração, né? Que o Espírito do Senhor traga, manifeste luz, entendimento, sabedoria na nossa vida. Amém, querido? Deus é bom. E eu quero iniciar com o Salmo 32, versículo 8, o qual o Senhor diz assim: eu o instruirei e o ensinarei. Então o Senhor diz que Ele é quem quer dar e quem vai dar instruções e direção e ensinamentos para a nossa vida. Ou seja, e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Então existe um caminho para a gente seguir, existe um caminho para a gente trilhar. E Deus, Ele quer nos aconselhar nesse caminho. Na forma como nós devemos andar, na forma o que nós devemos fazer e como fazer. Esse é o desejo de Deus, querido. Nos orientar, nos aconselhar e guiar nossos passos. Amém? Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, o conselho do Senhor, querido, ele está bem exposto para a gente. A questão é, eu estou procurando, eu estou me aconselhando com Deus? Ou a minha prioridade é esperar que Deus me aconselhe por meio de homens? Não. Deus nos aconselha por meio de pessoas dele. Mas, querido, o prazer de Deus é nos aconselhar diretamente no nosso coração e por meio da palavra. Se por acaso em algum momento na sua vida você sente que Deus não está falando com você, pegue a Bíblia, comece a ler e você vai ver Deus falar. Amém? Então, qual é a mensagem? Não perca tempo. O conselho que o Senhor me deu, eu quero transmiti-lo a você. Não perca tempo. Não perca tempo, meu irmão. Não é tempo de perder tempo, meu irmão. Não é tempo de perder tempo, né? Quando entender a voz e a direção de Deus, se apresse. Não é tempo de perder tempo, e sim de investir tempo em Deus. Quando ouvir a voz do Senhor, quando entender a direção do Senhor, não perca tempo. Porque não é tempo para isso, meu irmão. Não é tempo da gente perder tempo. É tempo da gente investir tempo, querido. Amém? Então, o versículo 9, ele diz o seguinte: não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Qual o tipo de obediência que você e eu temos andado? É embaixo de manipulação? Ou essa obediência ela está ligada diretamente ao Senhor? É o nosso coração com Deus. É as regras que os homens expõem, é as normas que os homens expõem, que tem que ser assim e tem que ser desse jeito. Ou seja, o que mais a gente tem visto, querido, é manipulação.
As pessoas manipulando o Evangelho e manipulando pessoas por meio do Evangelho, que eles distorcem. As pessoas dizem para você que você tem que ouvir só a mensagem dele, que você tem que ouvir só as mensagens dos ministros do ministério a qual eles fazem parte. E a gente vê isso como apenas manipulação. As pessoas dizem que você tem que ler os livros só dos líderes do seu ministério. Isso não passa de manipulação. Manipulando as pessoas. E as pessoas, queridos, elas estão tão devagar no entendimento que são manipuladas. Elas estão tão devagar no entendimento, querido, que elas se deixam ser levadas. Amém? E se tornam fantoches na mão das pessoas. E são, como está aqui, elas se deixam ser controladas por causa do entendimento. Porque Deus, querido, Deus não controla ninguém. Se Deus tivesse de controlar alguém, ele teria começado por Adão. Deus não controla ninguém. Deus nos fez com um direito de decisão, de decidir. A partir de hoje, não sou e nem serei mais controlado. Sabe por quê? As pessoas confundem submissão com manipulação. Então, aqueles que pregam mais sobre submissão, eles associam a manipulação com a submissão. Isso não tem nada a ver, querido. Pegam a questão da submissão e manipulam as pessoas. Isso é verdade. Sabe por que é verdade? Porque a gente vê isso nitidamente. A gente vê isso nitidamente. A gente vê isso. E isso tem que ser pregado mesmo, isso tem que ser exposto, as pessoas têm que saber, as pessoas têm que abrir o olho, meu irmão. As pessoas têm que saber, tudo bem, querido, que é necessário nos reunirmos como igreja no ponto de pregação. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo Afonso, cada cidade só existe uma igreja. Existem várias estruturas físicas. Existem várias estruturas que o homem construiu, onde a palavra é clara quando ela diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Mas Deus habita em alguém específico, em mim e em você. Aquilo que os homens construíram é apenas uma estrutura física, um ponto de pregação aonde a igreja se reúne. Então quem está ali à frente, responsável para ensinar o povo de Deus, tem que ter caráter, deixar de ser manipulador e simplesmente pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho para as pessoas. Deixa eu te dizer, meu irmão, olha só, está chegando o tempo da gente ir para casa. O tempo da gente ir para casa, querido, está tão próximo que a gente nem imagina o quanto está próximo. O tempo da gente ir para casa. Então deixa eu te dar uma orientação e um conselho de Deus, meu irmão. Não vá para casa com a sua missão incompleta. Você e eu temos uma missão aqui. Enquanto a gente está aqui respirando, nós temos uma missão. E não devemos ir para casa com essa missão incompleta. Cumpra sua missão, meu irmão. Passe a ouvir o Senhor, entender ao Senhor. Não permita, querido, que os homens te controlem, te manipulem. Se aproveite do Evangelho para manipular sua vida, querido. Não permita isso. Porque é o que mais a gente tem visto, meu irmão.
e até mesmo passado por isso. A real é essa, querido. Romanos capítulo 12, versículo 11, ele diz o seguinte, ó. Nunca lhes falte o zelo. Zelo pelo quê, meu irmão? Ah, querido, zelo por tua própria vida, zelo pelo Senhor, pela palavra, pelo Evangelho. Zelo, meu irmão, responsabilidade para começar a ouvir Deus, a entender Deus. O zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam a quem? Ao Senhor. E sirvam ao Senhor. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Fervoroso, seja entusiasmado e não seja negligente. Então, ser fervoroso no espírito é ser entusiasmado, fazer as coisas com rapidez, fazer as coisas com alegria e não ser negligente, meu irmão. Deixa eu te dizer, Deus falou, você ouviu, você entendeu, se apresse. Se apresse, cumpra a sua missão, meu irmão. Cumpra a sua missão. Seja ela dentro dos pontos de pregação ou fora. Mas se Deus te chamou, querido, para o campo, meu irmão, cumpra a sua missão. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom, meu. Porque está chegando o momento da gente ir para casa. E não devemos ir para casa com a nossa missão incompleta. Incompleta, querido. Porque o que dá prazer para nós vivermos aqui na Terra, esse tempo, esses momentos, é cumprir a missão. É se deixar ser usado por Deus. É se deixar ser ensinados e conduzidos pelo Espírito de Deus na nossa vida, querido. Não seja teimoso. O versículo 9 do Salmo 32, ele diz, não seja como o cavalo ou a mula, que precisa de rédea, de cabresto. Do caso contrário, não obedece. Ou seja, muitos vivem na rédea, no cabresto, querido, manipulados. Entendem, ou seja, confundem submissão com manipulação. E Deus não quer isso, querido, para a nossa vida. Deus não quer que a gente seja manipulado por ninguém. Falsos adoradores que manipulam o Evangelho, manipulam as pessoas. Se você não fizer assim, você não vai ser abençoado. É mentira, porque pelo sacrifício de Cristo, a gente não é abençoado por aquilo que a gente faz. A gente é abençoado por aquilo que Jesus já fez. A gente não é abençoado pelos nossos próprios esforços. Isso é obra da carne, obra morta. Seus próprios esforços é obra carnal. A gente não é abençoado pelos nossos próprios esforços. A gente é abençoado por aquilo que Jesus já fez. Então só temos que fazer o quê, querido? Entender Deus, ouvir o Senhor, entender o Senhor e fazer o que realmente o Senhor nos ordenou para fazer. Com sabedoria, com entendimento. Amém, meu irmão? Então Deus é bom. Esse é o conselho de Deus, querido, para a nossa vida. A gente deve se apressar para a gente não ir para casa com uma missão incompleta. Muitos pontos de pregação hoje têm se tornado em cativeiros para segurar as pessoas, para extorquir pessoas. Isso mesmo, isso é nítido, a gente vê isso. Aleluia. Então não seja teimoso. O teimoso, ele faz as coisas por conta própria. E isso se torna em arrogância. Mas a pessoa, existe o lado teimoso também para o bem. É insistir em fazer o que é certo. Seja teimoso, querido, para insistir em fazer o que é certo, o que Deus ordenou fazer, o que Deus mandou fazer, o que o Espírito do Senhor tem impulsionado você a fazer e que muitas vezes você tem se segurado. Por quê? Porque o homem tem dito para você que não é momento e não é tempo. O homem tem manipulado vocês. Amém? Então, meu irmão, Deus abençoe.
E precisamos, querido, as nossas expectativas não devem estar em ouvir Deus somente por meio de homens, mas é desenvolver uma relação pessoal, ouvir o Senhor, entender o Senhor e se apressar, ser fervoroso, não ser negligente em fazer a vontade do Senhor. Então é isso que nós queremos deixar. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Amém. E eu creio porque creio, querido, que o Senhor, por meio dessa mensagem, Ele pode e vai alcançar corações. Amém. E pode mudar a vida e a direção da vida de pessoas. Amém. Deus é bom e o diabo não presta.